encontrar lugar e fazer das nossas vidas aquilo pela qual ela foi determinada através de Jesus Cristo. Nós oramos pela vida do pastor Wanderson nesta noite, glorificando o teu nome pela alegria de podermos estar aqui neste congresso, e assim oramos, assim declaramos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Feliz em retornar aqui. Primeiros irmãos, quero agradecer ao diácono Fábio pela oportunidade, nosso amigo Gilson, que sempre faz o contato. Louvo a Deus pela vida do pastor Domingos, que recebe sempre bem aqui, sua esposa, todos os irmãos, os obreiros aqui da casa. Uma noite especial no Congresso de Homens, esse encontro maravilhoso, de todo culto ao Senhor é especial, né? Porque é o momento que você parar para adorar o Senhor, o momento torna-se especial. E eu sei que você veio aqui não apenas para participar do culto, você veio para adorar o Senhor. Quando a gente vem participar, a gente fica naquela postura passiva, né? Só observando, só olhando. Mas quando você vem adorar o Senhor, é diferente. Você vem com o coração aberto, você vem disposto a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Então, nessa noite, vamos continuar cultuando a Deus, vamos continuar adorando o Senhor e colocando toda a nossa expectativa nele, colocando a nossa expectativa em Deus, porque é Ele quem faz, não é verdade? É Ele quem usa. Eu sou apenas a voz, eu sou apenas um instrumento, a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, é poderosa. Amém? Eu não vou tomar muito tempo, sei que ainda tem uma confraternização após o culto, mas vamos aproveitar então o momento para irmos ao texto bíblico, onde está o nosso tema: força ou inteligência, a lição da vida de Sansão. Juízes capítulo 16, versículos 28, vamos ler até o versículo 30, que nos diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas centrais que sustentavam a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Pode sentar-se. Sansão foi o homem da sua época. Sansão foi o homem da sua época. Todos nós conhecemos a história de Sansão, inserida nesse livro histórico que é o livro de Juízes. O livro nos apresenta a história de Israel logo após a morte de Josué. Esse período era um período de instabilidade, um período marcado por ciclos de apostasia, de opressão, de arrependimento e de libertação. Juízes 17, versículo 6 diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O Senhor já não era mais o rei de Israel, as tribos haviam se dividido, o povo misturou-se com as nações pagãs, adotou um estilo de vida ímpio, porém atrativo dos cananeus. Olha que período:
cederam às pressões, comprometeram a fé, e ao misturar-se com as nações pagãs, o povo de Deus perde também a sua identidade. Era um período de grande idolatria, algo que Deus detesta, algo que Deus abomina. Havia ali em Canaã um sincretismo de religiões, e Deus precisava responder com castigo ao seu povo. Na narrativa histórica, em Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19, marca aí na sua Bíblia, depois você lê em casa, temos um resumo do livro: desobediência, castigo, arrependimento e libertação. O livro nos mostra o que acontece ao povo do Senhor quando este o abandona e quando cada um faz o que quer. Nós não fomos chamados para fazermos a nossa própria vontade. Somos servos de Deus, não é assim que dizemos? Somos servos de Deus, somos escravos de orelha furada, aquele que serve ao seu Senhor por amor, servos de Deus, prontos a servir, a nos humilhar. E aqui nós aprendemos uma lição, logo nessas primeiras palavras, a introdução da mensagem, quando se fala em idolatria. Se nós abandonarmos os mandamentos do Senhor e formos atrás de ídolos construídos em nosso coração, o resultado será caos moral e espiritual. A derrota ela é certa quando nós valorizamos qualquer coisa acima de Deus. A idolatria ela encontra abrigo em nosso coração quando qualquer coisa é mais importante do que Deus. Deus precisa ser priorizado. Nós sempre falamos disso, né? Deus precisa ser amado. O amor a Deus precisa ser devotado. É o maior mandamento da Bíblia. Certa vez um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus disse para ele, Marcos capítulo 12, versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Preste atenção nesse termo aqui: de todo teu coração. De todo o teu coração. Isso indica um amor que deve ser abrangente, envolvendo o coração, envolvendo as emoções. Amarás o Senhor teu Deus de todo ou de toda a tua alma. Isso fala da essência, da verdadeira adoração. E quando falamos da alma do homem, logo falamos também do espírito, porque nessa tricotomia, o homem é constituído da parte material, do espírito, a alma, e a parte material, o corpo. Então, quando se fala de toda a alma, está falando da essência. Amar a Deus de coração, de verdade, adorar a Deus de verdade. Nós sempre pregamos que Deus ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Mente envolve razão. Você sabe a quem veio adorar aqui nessa noite? A quem veio adorar aqui nessa noite? Você conhece o Deus que você está adorando? Você sabe como prestar um culto a Deus racional, inteligente, com equilíbrio entre emoção e razão. Há muitas bizarrices na internet, provavelmente você já viu alguma delas, onde cultos, na verdade, parecem qualquer outra coisa, menos um culto ao Senhor. Culto verdadeiro envolve emoção, essência, mas também envolve razão, entendimento. Então é de todo entendimento e também de toda força, é ação. Amar a Deus requer ação da nossa parte. E muitas vezes o cristão está no culto e está ali, apenas ali, não há uma manifestação dele de
somos mais, extrovertidos, cada um adora da forma que quiser, mas quando se fala em amar a Deus de toda a força, envolve ação. É você falar, é você gritar, é você se expressar, se prostrar diante da presença de Deus. É de toda a força que Ele quer ser amado e adorado. É de toda a força. Mas fazendo uma transição para o nosso assunto, o livro também nos oferece um comentário acerca da graça de Deus, as repetidas intervenções graciosas de Deus para salvá-los de seus inimigos. A nação só sobreviveu àqueles tempos sombrios, os dias sombrios, inteiramente pela graça de Deus. Em sua misericórdia, Deus enviava opressores para lembrar o povo da sua rebelião, mas também em sua misericórdia, Deus respondeu aos clamores do povo enviando libertadores. Os juízes que Deus levantou eram apenas agentes de livramentos do Senhor. Eram líderes levantados por Deus para libertar Israel das opressões dos inimigos. Apenas agentes libertadores. Eram apenas instrumentos escolhidos por Deus para o seu propósito de salvar Israel. E vale destacar aqui: Deus é a figura central e o verdadeiro herói de Juízes. Eu repito, Deus é a figura central e o verdadeiro herói de Juízes. E o livro enfatiza repetidamente que Deus era a fonte do livramento. Os juízes eram apenas instrumentos. Se coloque na posição de instrumento do Senhor. Se coloque na posição de vaso na casa do Senhor. Vaso de barro, útil, pronto para ser usado. E lembre-se, a glória é sempre dele. Nós somos honrados ao sermos usados como vasos, como instrumento, assim como foram os juízes, mas a glória será sempre do Senhor. A mensagem teológica central aqui do livro de Juízes: Deus é soberano, é Ele quem levanta, capacita e usa os juízes para cumprir o seu plano. Deus é o soberano. Homens não podem competir contra Deus. Homens não podem tomar para si uma glória que não lhe pertence. A Bíblia nos mostra o nosso verdadeiro lugar diante da presença do Senhor. Se você ler o Salmo 103, você vai encontrar o salmista dizendo: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É Deus, é o soberano. Juízes capítulo 13. Mais uma vez, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O narrador resume a degeneração espiritual progressiva de Israel com uma simples declaração. Juízes 13, versículo 1: Tendo sido de Israel tomado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mais uma vez, o povo vivia uma decadência espiritual. Mais uma vez, preste atenção: Deus é longânimo, é um dos atributos morais de Deus. Longanimidade. A paciência de Deus, ela é estendida dentro desse atributo, ela é estendida ao máximo. Por isso que longânimo. Mas até a paciência dele tem um limite. Ele tem um cálice, simbolicamente um cálice, chamado cálice da ira. O homem vai pecando, ciclos de apostasia, degeneração moral, sincretismo religioso. O cálice da ira de Deus foi enchendo.
E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E eu não entendo o porquê muitas pessoas ficam brincando de ser crentes na igreja. Posso falar isso, querido? Posso? Porque tem muita gente brincando de ser crente. Ciclos. Uma hora está na igreja adorando o Senhor, outra hora o coração já não está mais na presença do Senhor. É verdade. Ciclos de apostasia, de afastamento. Isso é muito sério, isso é muito grave. Deus não se deixa escarnecer. A nossa vida com Deus não é brincadeira. O nosso relacionamento com Deus precisa ser levado a sério. Ei, homens da casa do Senhor, congresso de homens, né? Homens da casa do Senhor, sacerdotes do lar, ei, irmã, cadê? Irmã esposa, você não é sacerdotisa do lar, não, o sacerdote é ele, é o esposo. Ei, sacerdote do lar, uma posição. Deixa eu ajeitar o culto. Posso continuar pregando? Amém. Uma posição. Ei, pregador, sacerdote do lar, dá uma posição. Se posiciona. Deus não quer nos dividir com ninguém. O nosso coração precisa ser de Deus. A nossa vida precisa ser de Deus. A nossa vida precisa glorificar a Deus. E Ele nos deu uma responsabilidade. Sacerdotes da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, como homens de Deus. Como homens de Deus. Vou voltar aqui para o esboço. Deus, porém, na sua infinita misericórdia, mais uma vez intervém na história e anuncia um libertador para Israel. O anjo do Senhor vai a uma cidade chamada Zorá e lá encontra Manoá e a sua esposa. Não é isso que o texto diz? Estéril. Deus precisava intervir. Deus precisava levantar alguém. Deus tem as suas formas de trabalhar e às vezes nós não entendemos. Então o anjo do Senhor chega. Teólogos dizem que é a própria manifestação de Deus, é a teofania do Antigo Testamento. O anjo do Senhor representa o próprio Senhor. Ele chega e para a mulher estéril anuncia que ela terá um filho. Eis que és estéril. Olha o que o anjo diz: eis que tu és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará luz a um filho. Eu acho isso poderoso demais, como Deus brada na nossa vida. Aquilo que é impossível, você já conhece, né? Eu vou só te relembrar. Quando Deus brada na nossa vida, parece até a frase de efeito de pregador, mas é uma verdade bíblica. Quando Deus brada na nossa vida, aquilo que para nós é impossível torna-se possível, porque o dono da palavra, quando diz assim embaixo, é fiel para cumprir. Quando ele fala é verdade. Então, para a estéril, para a amaldiçoada, que é olhada com preconceito, o anjo aparece e diz: tu serás mãe de um menino. A intervenção de Deus, a intervenção milagrosa do Senhor, a superação da esterilidade é um sinal do poder criador de Deus, que traz vida onde não há esperança. Ele traz vida onde não há esperança. E aqui nós temos alguns propósitos. Eu preciso correr aqui no meu esboço. O propósito divino, né? O anúncio do nascimento de Sansão aponta para o seu chamado como nazireu. Graça e esperança, apesar do pecado de Israel, Deus intervém com graça, enviando um libertador. O nascimento de Sansão simboliza esperança. Esperança em meio à opressão, em meio à apatia espiritual daquela nação, daquele povo, em meio à apostasia.
era esperança para dias sombrios. Os filisteus não perdoavam, castigavam. O povo estava clamando por socorro e Deus, como misericordioso que é. Em Sansão, capítulo 13, versículo 24. A marca, esse versículo, vai dizendo, ele marca o início da narrativa de Sansão. A mulher que dá a luz, ela é a figura crucial aqui e simboliza a intervenção de Deus. Sansão é um prodígio, é ou não é? Sansão é um prodígio. Antes de nascer, o anjo do Senhor já havia dito aos seus pais quem seria aquele menino. Quem seria Sansão? Um prodígio. Nascido milagrosamente pela vontade de Deus, Sansão é chamado para uma vida caracterizada pela separação, pela devoção a Yahvé de Deus. Versículo 5, capítulo 13, versículo 5. O anjo do Senhor disse à mulher: porque eis que tu conceberás, dará a luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará trabalho, porquanto o menino será nazireu. Era um voto lá do Antigo Testamento. Lá, tá? Vamos voltar para cá, vamos entrar nesse caminho. O menino será nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então nasce essa criança, esse menino, numa casa piedosa, de pais que criam na oração. Sansão era uma dádiva especial de Deus para os seus pais, não só para os seus pais, mas também para a nação. Deus deu a Sansão uma investidura especial, que nós chamamos de unção do Espírito Santo, que o tornou um conquistador. O Senhor chamou Sansão para ser um nazireu, separado, totalmente entregue a Ele, nazireu, separado, entregue a Ele. Mas Sansão despreza as vergonhas. Ele despreza as vergonhas. Sansão adulto despreza essa maravilhosa herança. Ele, em vez de pôr-se nas mãos de Deus, escolheu viver para agradar a si mesmo. Preste atenção. Uma vez que você está, ou que você foi escolhido por Deus, entre nessa roda traçada por Deus, caminhe debaixo da vontade de Deus. Escolha agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Eu sei que é muito difícil quando nós estamos lutando contra essa natureza pecaminosa que está em nós e que só será retirado de nós no arrebatamento, quando o corpo for glorificado. Eu também não vou entrar por esse caminho, mas siga esta rota que Deus traçou para você. Mas Sansão escolhe viver para agradar a si mesmo. Tudo bem, o escritor aos Hebreus diz que Sansão foi um herói. Ele está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. O seu nome está lá na galeria dos heróis da fé. Contudo, fora isso, pouco se diz a favor de Sansão. Pouco se diz. Era um homem de personalidade inconsequente. É a história dele, é a biografia dele. É o que ele apresenta para nós. Homem de personalidade inconsequente, oportunista, às vezes imaturo, atraído por mulheres estrangeiras. Era um pecado em Israel, mas ele quis, atraído pelos desejos dos olhos, desejo da carne. E aqui nós nos perguntamos, e nós entramos, Diácono Fábio, no tema proposto para o Congresso: força ou inteligência? Não faltava a Sansão força, isso nós bem sabemos. O imaginário, nosso imaginário, traça Sansão como o Hércules da mitologia,
ele era forte, não lhe faltava força. O Espírito Santo vinha sobre ele. Ele pegava quantas raposas? 300 raposas. 300 raposas. Uma queixada de jumento. Milhares. Carregou um cordão lenço, um cordão na cidade nas costas, então não lhe faltava força. Inteligência, faltava a Sansão? Também não. No sentido de capacidade cognitiva, não faltava. Ele desvendava enigmas, ele criava enigmas e desvendava o enigma. Então não faltava força e inteligência em Sansão. Deixa eu aplicar essas duas palavras aqui ao contexto do congresso. A ideia de ter a força e a inteligência. Verdade. O homem de Deus, o sacerdote do lar, cabeça da casa, acima dele Cristo, ele precisa de força. Força para enfrentar as adversidades da vida. É coisa que é um esposo que tem que segurar. Não pode transferir responsabilidade. Homens da nossa geração não podem transferir responsabilidade. Então a gente precisa de forças. Inteligência, não aprende. Inteligência, nós precisamos também agir com inteligência. Capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar, de tentar resolver problemas, às vezes que surgem, complexos e inesperados. A gente precisa disso. Mas faltava uma coisa em Sansão. Ele tinha força, ele tinha inteligência, mas faltava nele sabedoria. Você concorda comigo? Pode ficar à vontade, não concordar também. Faltava sabedoria. Faltava essa sabedoria prática para Sansão saber discernir, ter discernimento espiritual. E se ele tivesse essa sabedoria, porque ele era forte, ele era astuto, mas se ele tivesse essa sabedoria, ele teria ajudado a usar a sua força de maneira mais eficaz, alinhada à vontade de Deus. Então preste atenção, meus irmãos e irmãs também que estão aqui nessa noite. A inteligência pode levar a soluções rápidas e astutas. A sabedoria considera o impacto moral e espiritual das escolhas. Isso nos mostra que força, inteligência sem sabedoria é perigosa. Não saber discernir, não saber avaliar. Isso ilustra claramente que força sem sabedoria ou força sem direção divina pode levar o indivíduo à ruína. O Sansão possuía um dom extraordinário, uma força sobrenatural concedida por Deus, mas as suas escolhas foram impulsivas. Faltou autocontrole. Ele desobedece à vontade divina. E essa desobediência conduziu a consequências trágicas. Preste atenção nisso. A nossa força, a nossa inteligência, os nossos talentos, sem a direção de Deus, pode nos levar à ruína, pode nos levar à tragédia. Mas vamos adiantar aqui os capítulos, chegando ao capítulo 16, onde está o tema do congresso. No capítulo 16 e versículo 20, após sucessivos erros e a quebra da aliança com o Senhor, sucessivos erros, foram vários erros. Ele quebrou a aliança que tinha com o Senhor. Lembra do voto do Nazireu? Não bebe bebida forte, não toca em cadáver, não passa navalha do cabelo. No versículo 20 do capítulo
16. Sansão não percebe que ele é abandonado por Deus. Preste atenção nisso. Eu gostaria que você fizesse mais um esforço para prestar atenção nesse detalhe. Sansão, ele é abandonado por Deus. Lembra quando Dalila, a conhecida Dalila, disse para Sansão: Sansão, os filhos de Deus sobre ti. Ele se desperta do sono e diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei. E o texto conclui se dizendo: porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso aqui é profundo, irmãos. Sem a presença do Senhor, não somos nada. Nada acontece. Sem a presença do Senhor, nós não caminharemos. Podemos até tentar caminhar, mas tomaremos o rumo errado. Moisés entendeu isso em Êxodo capítulo 33, ali no versículo 2, versículo 14, versículo 15, quando Deus disse para Moisés: Moisés, a partir de agora, daqui para frente, eu vou enviar o meu anjo, tá? Meu anjo vai te guiar, vai guiar você, vai guiar o povo. Olha o que o meu anjo vai fazer. Ele vai lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tá bom, Moisés? Então não se preocupa não, que você não vai ficar sozinho. Eu não vou mais te acompanhar, mas o meu anjo vai com você. Tem crente que gosta muito de anjo. Tem crente que gosta de anjo, né? Tem um anjo passeando na igreja. Não é assim? Nunca vi anjo passeando na igreja, mas deixa o negócio para lá. Moisés olha para Deus e diz: o quê? O senhor não vai mais conosco? Não, vai o anjo, meu representante. Ele vai tirando os obstáculos do caminho. O que Moisés responde para Deus? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Nós queremos a presença de Deus nessa noite. Não só aqui nessa noite, mas todos os dias. Nós queremos a presença de Deus aqui no culto, mas também a presença de Deus precisa estar lá na nossa casa. Ela precisa estruturar a nossa família. E Deus responde a Moisés dizendo: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É a presença de Deus em nossa vida que faz toda a diferença, e nós só caminharemos em vitória e em glória se a presença dele for conosco, meus irmãos. É a presença dele, é a presença dele, e com ele faremos proeza, com ele saltaremos muralhas. É a palavra que está dizendo. Mas esse texto, o versículo 20 de Juízes, capítulo 16, é um dos momentos mais trágicos da história de Sansão. O Senhor não estava mais com ele. Isso nos ensina aqui lições poderosas, a ilusão espiritual. O que é isso, irmão Anderson? O Sansão acordou do sono, pensou que o Senhor estava com ele. O Senhor já não estava mais com ele. Então é perigoso a ilusão espiritual, acreditar que nós temos a presença de Deus, vivendo numa prática errada e Deus não está mais conosco. Ilusão espiritual. Consequência do pecado, da desobediência e da desobediência, Sansão perde a força, ele viola a sua consagração, ele quebra o voto, ele subestimou a gravidade do pecado, ele brincou com o pecado, ele brincou com a tentação. E aqui eu abro um parêntese, eu preciso dizer isso, porque às vezes nós encontramos crentes que se acham muito espirituais, que batem no peito e dizem: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de oração. Cuidado, a gente tem que ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo o embaraço de um pecado que tão de perto nos rodeia. Cuidado,
nos ensina a fugir das tentações. Foge do pecado, corre dele, corre para perto de Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sansão brincou com o pecado, e é um perigo quando nós flertamos com o pecado. Quando se fala do pecado na igreja, causa um certo, né? Mas é necessário falar. Sansão brincou, ele tinha força, Diácono Fábio, ele tinha inteligência, Diácono Fábio, mas faltou em Sansão sabedoria, discernimento espiritual, obediência aos mandamentos do Senhor. Agora ele está fracassado, triste, fracassado. Ele perde tudo, ele perde o cabelo, o símbolo do seu voto, ele perde a sua visão, ele perde a sua consagração, ele perde a sua força, ele perde a sua liberdade, ele está humilhado agora, amarrado a um moinho, sendo escarnecido. Ele perdeu muita coisa por abandonar o Senhor. Ele brincou com o pecado, ele perdeu muita coisa. Não se brinca com o pecado. Não lhe restava mais nada a não ser voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Lá no versículo 28, tema do congresso de homens, Sansão usa o seu último recurso, cego, amarrado em um moinho, acorrentado, debilitado. O cabelo, vale salientar isso, né? No versículo 22, capítulo 16, versículo 22, diz que o cabelo de Sansão ele começou a crescer de novo. Mas agora Sansão usa o seu último recurso, que é clamar ao Senhor. É uma súplica profunda de um homem que, embora tenha falhado muitas vezes, um homem que tinha deixado de lado as suas responsabilidades como juiz em Israel, ele ainda mantém essa conexão com Deus. No templo, o Deus pagão Dagon, ele está sendo exibido como um troféu. Mas ele, naquele momento de dor, de sofrimento, de escárnio, de humilhação, ele se conecta mais uma vez com Deus. Sansão clamou ao Senhor. E pela primeira vez, pegue a história de Sansão e leia com mais cuidado, por favor, depois. Pela primeira vez, Sansão ora sem arrogância. Sim, leia a história dele. É a primeira vez que Sansão ora sem arrogância. Eu já disse isso várias vezes em alguma mensagem, não me lembro se eu disse aqui, mas enfim, eu vou repetir. Deus detesta gente arrogante. Não tem o retiro? Não tem? Será que o nosso meio tem? Tem não, né? Nosso meio, eu digo assim, não tem. Mais abrangente, não aqui não, no meio do nosso meio evangélico. Sabe que a gente encontra pessoas assim, com o nariz, ó. Será que tem gente assim? Deus detesta esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa tem que se converter. Eu posso continuar falando? Amém. Posso? Esse tipo de pessoas precisa se converter. Tiago diz: Deus exige ao soberbo. Deus exige ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sansão ora, mas não ora mais com arrogância. Agora ele reconhece a sua total dependência de Deus. Caminhando para o final, ele reconhece a sua total dependência de Deus. O coraçãozinho de Sansão agora está quebrantado. O seu espírito agora está compungido. E todas as vezes que eu me deparo com essa temática na Bíblia de coração quebrantado, espírito compungido, eu lembro da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Foram para o culto os dois. Os dois foram adorar ao Senhor, foram cultuar a Deus no templo. E chegando no templo, o fariseu começa a orar e dizer: ó Deus, eu não sou como esses homens, ladrões, roubadores,
como eu sou bom, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, olha como é que eu sou bom, Deus, olha como é que eu sou muito crente. Na mão do Senhor, ele começou a se mostrar para Deus, a oração dele, a motivação era errada, e o publicano no seu canto não ousava olhar para cima, mas batia no peito e dizia para Deus: Deus, sê propício a mim, ou seja, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano desceu justificado do culto, porque se quebrantou na presença do Senhor, se humilhou na presença do Senhor e mostrou para Deus quem ele era de fato, arrependido. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós chegamos aqui na igreja, nos ajoelhamos aí no banco e dizemos para Deus: Deus, me ajuda, renova as minhas forças, eu não consigo caminhar se não for a tua presença, eu sou falho, eu erro, mas eu vim aqui buscar perdão da tua parte, e eu sei que tu tem perdão para mim. E ele faz a oração dizendo: Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Deus. Ó Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força. Aí ele faz um pedido específico: dá-me força só esta vez, só mais uma vez, me dá mais uma chance. E Deus sempre nos dá chances. Ele sempre nos dá novas oportunidades. É verdade. Aproveite as oportunidades que Deus coloca na sua frente, meu irmão. Ó Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E a palavra de Deus diz que Deus ouve o clamor do quebrantado. Salmo 34, 18, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os abatidos de espírito. Só mais uma vez, Deus. Aprendemos aqui: a verdadeira força vem da rendição. Rendidos aos pés do Senhor. Sansão foi plenamente usado por Deus, quando reconheceu a sua fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós aprendemos aqui que o propósito de Deus prevalece, mesmo através de um homem cheio de falhas. Deus cumpriu o seu plano de julgar os filisteus. Nós aprendemos aqui que a justiça divina é soberana. É soberana. Deus começou a livrar Israel dos filisteus, e ele não iria parar até conseguir isso, independente de quem ele fosse usar. Fez com Sansão, porque a justiça divina é soberana. E eu concluo a mensagem 10 para as 9. Eu concluo a mensagem dizendo que a vitória, a nossa vitória, é de estar na rendição. Quando nos entregamos totalmente a Deus, doar-se completamente. Entenda isso. Mas a rendição na profundidade. Rendição na profundidade. Rendição na profundidade é mais do que atos exteriores, entre aspas, de adoração. É coração quebrado mesmo. É coração quebrado mesmo. É entrar na presença de Jesus. É quebrar o vaso de alabastro, lembra do texto? É ungir, é se prostrar, é chorar aos pés dele, é enxugar os pés dele com o nosso cabelo. Está entendendo? É rendição. Não, mas é pecador. E Jesus diz: não deixa ele.
sobre Deus, é sobre um Deus que redime, um Deus que redime até os maiores fracassos. E ele só venceu quando ele reconheceu a sua fraqueza, quando ele clamou ao Senhor, cumprindo o propósito divino. Senhor, só mais esta vez. Para nós, se você se sente forte, meu irmão, muito forte, cuidado com a autossuficiência. Se você se sente fraco, Deus pode agir através de você, mesmo na sua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você falhou, ou se nós falharmos, a graça de Deus para começarmos novamente. O propósito de Deus foi cumprido. Ficou notório para todos que ninguém zomba de Deus. Lembra? O verdadeiro herói do livro de Juízes é Deus. Ele está no centro do livro. Ele é Deus. Ele usou instrumentos, mas o verdadeiro herói, Deus. Então ficou notório: ninguém pode zombar de Deus. O nome dele será glorificado. Os desígnios de Deus sempre serão cumpridos. São infalíveis, sempre irão se realizar. Força, inteligência, sim, precisamos ter, mas também sabedoria. Muita sabedoria que vem do alto, sabedoria que não é terrena, não, a terrena é diabólica, a terrena é diabólica, a que vem do céu para nós é bênção. Força, sim, precisamos, inteligência também, mas sabedoria que vem do alto, rendição total ao Senhor, entrega a Deus, cumprir os seus mandamentos. E cumprir o mandamento de Deus não tem nada a ver com legalismo, com religiosidade. Cumprir o mandamento é gesto de amor, é você amar a Deus de todo o coração, toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Coloque de pé, por favor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que o que dizemos aqui, o que pregamos aqui, o que cantamos aqui seja verdade. A Ele a glória sempre. Instrumentos que somos, tributamos a Deus toda a glória. Toda a glória. E essa glória que tributamos a Ele é devido ao seu grande amor por nós, que apesar das nossas falhas, está sempre disposto a nos dar uma nova chance, a nos usar para o bom andamento da obra, para que os seus propósitos sejam cumpridos e para que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar juntamente com vocês. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida da igreja, do ministério, do pastor Domingos, dos seus obreiros, de toda a igreja. Vamos orar mais uma vez, os homens aqui, o congresso de homens, não, os homens, para que o Senhor continue nos dando força, sim, inteligência, sim, mas também sabedoria, para dirigir a nossa casa, para pastorear o nosso pequeno rebanho. Começa lá em casa, não é assim? Começa lá, o pastoreio começa lá, o ministério sacerdotal, de uma forma simbólica e espiritual, começa lá. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê força, inteligência, sabedoria, discernimento. Ah, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor derrame sobre os nossos corações
ainda que seja, Senhor, um sereno, aquela chuva que cai de madrugada, que não faz barulho, né? Aquela chuva que não vem com relâmpagos, que não vem com trovões, mas é aquele sereno. Então que a presença do Senhor venha como um sereno cair sobre nós. E ao cair sobre nós esse sereno de Deus, essa presença maravilhosa, começará a produzir vida, começará a nos dar força, começará a abrir a nossa mente, nos dando inteligência, mas principalmente começará a nos dar sabedoria, verdadeiro discernimento. Senhor, vem sobre nós com esse sereno, aleluia. Vem sobre nós, Senhor, com esse sereno e com a força que há na Tua Palavra, com esse dinamismo que há na Tua Palavra, a forma que ela age em nosso coração, porque ela é viva, nós cremos nisso. Que ela possa agir nos dando força, inteligência, sabedoria. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado por esse momento de palavra. É a Tua palavra que nos alimenta. É a Tua palavra que nos faz caminhar por mais 40 dias. É pão cozido na brasa, é água fresca para nós, é a Tua palavra, ela que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Obrigado pela vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Te louvamos, te adoramos. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua casa, Deus, irmão, sua família, os seus negócios, seu cônjuge, filhos. Deus te abençoe e que você tenha de fato